Salve senhoras, senhores e capitalistas afins. Seu amigo Ruach retorna com uma certa mudança na qualidade do vídeo, do áudio, nessa constante e até aqui inglória busca para melhorar a qualidade desse trabalho. É preciso que eu me aperfeiçoe porque eu tenho uma carinha linda, uma dicção exemplar e o carisma inegável. Então, que pelo menos o trabalho seja de primeira linha. Eu uso câmera de celular, então tudo deficitário aí, mas vamos chegar lá. Hoje estou aqui para falar de outro inimigo imaginário da igreja radical do Brasil e do mundo. Vocês não imaginam tanto que eu tive que pesquisar, conferir fontes e remexer dogmas para não dizer besteira, fake news ou me basear em achismos. Afinal, o assunto é sério e você não está aqui para perder tempo. Claro, alguns vêm aqui para buscar contradições, meninices, acusar de heresia, fazer reclamações sem a devida profundidade, ou só estão aqui para zombar mesmo. Até porque, gente, fazer vídeo, de certa forma, é uma vergonha alheia, né? Tem que ter certa cara de pau para vir aqui e dizer o que a gente pensa. Mas o sarcasmo é o primeiro refúgio dos que precisam pegar os seus debatedores e rebaixar o nível deles. Graças a Deus não é o seu caso, você não está aqui para criticar, mas com certeza tem suas ressalvas, eu espero que tenha, porque eu estou aqui para passar as melhores informações possíveis e como hoje eu vou abordar esse assunto, esse bicho papão chamado comunismo, essa realmente é a primeira grande polêmica com a qual eu vou trabalhar e eu não quero fazer feio. Eu precisei resumir demais essa pauta para que o vídeo não ficasse muito enfadonho. Até pensei em dividir em duas partes, mas acabei decidindo que não, porque seria uma quebra de raciocínio e eu acho que não ficaria tão legal. Esse vídeo vai ficar um pouco mais comprido mesmo, mas eu vou fazer de tudo para que tudo que eu disser aqui tenha base na realidade e não fique chato demais. Porque se tem uma coisa que eu detesto, é textão. E por mais que um textão possa explicar bem qualquer assunto, vamos falar a verdade, né? Ninguém gosta, imagina assistir. Mas eu vou contar todas as vezes que eu sentir necessidade de explicar resumidamente algum conceito e não puder fazer, para que você não saia correndo desse vídeo. Então vamos usar esse recurso aqui. E aí a gente tem um mini dicionário na descrição do vídeo, para resumir. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou deixar embaixo a maior parte das fontes que eu utilizei. E fique à vontade para contestar, mas eu não dialogo me baseando em mentiras e frases feitas, tá? Então sejamos civilizados. Comentários que forem feitos no intuito de ofender ou que não contribuírem para uma conversa sadia, eu faço questão de apagar. O debate é livre, mas os insultos não. E que Deus nos ajude. Chega de delongas então. Para começar esse estudo, eu cito uma passagem muito interessante em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 44 a 45, que diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Precipitadamente falando, o comunismo e o cristianismo são bem parecidos. Eles buscam valorizar o trabalho, o combate à desigualdade e a busca pela felicidade coletiva. Mas quando nos aprofundamos, eles vão se tornando opostos. E todos os dois têm muitas vertentes, muitas divisões. O comunismo não é um só, tá? Ele tem muitos pontos de vista, assim como o cristianismo, que partiu do catolicismo, veio a Revolução Protestante, e aí vieram ortodoxos, pentecostais, neopentecostais. É tão variado quanto a humanidade. E uma diferença básica que eu vejo, utilizando esse texto que eu acabei de ler, é que no texto, primeiro é preciso crer e depois dividir. E no comunismo, os mais radicais acham que primeiro é preciso dividir e é melhor não crer em divindade alguma. Mas vamos tomar cuidado com as generalizações. O professor Eduardo Hornaer, historiador e fundador da Comissão de Estudos da História da América Latina, CEILA, aborda o conceito de comunismo como uma peça de xadrez que só ganha significado quando montada no tabuleiro do jogo. E esse jogo tem muitas peças, cada peça tem seus interesses e movimentos específicos. O conceito de comunismo em si ganhou maior significado no fim da Idade Média, com o termo comuna, que indicava uma cidade emancipada, e isso tem tudo a ver com o declínio do sistema econômico que vigorava até então e perdurou por toda a Idade Média, o feudalismo.
quando o capitalismo foi se fortalecendo. Ele já existia bem antes, mas ele foi ganhando força por volta do século XIII, graças ao desenvolvimento do comércio após as primeiras cruzadas. No século XVI, o capitalismo se consolida na sua forma primordial, dominado por uma classe social, a burguesia, e a exploração do proletariado, ou seja, o trabalhador braçal. Essa exploração é fundada na utilização da força de trabalho durante um determinado período de tempo em troca de um salário. O salário teria um valor menor do que o valor produzido pelo trabalhador durante sua jornada. Ou seja, o trabalhador ganha normalmente bem menos do que realmente produz para que seus patrões lucrem mais do que eles fazem por merecer. Parece papo de comunista, não é? Mas e se eu disser que não? Isso sim é o capitalismo em sua pura essência. O termo comunismo deriva do latim communis, em português comum, geral, compartilhado por muitos, público, recíproco. Agora, como uma palavra que tem um significado tão positivo ganhou tanta má fama nos últimos séculos? São vários fatores, quase todos ideológicos. A palavra comunismo em si tem uma origem relativamente recente, mais popularizada no Manifesto Comunista, publicado por Karl Marx e Friedrich Engels em 1848. O objetivo central da obra consistia em orientar a ação dos trabalhadores durante o surgimento dos movimentos operários, motivados pela Revolução Industrial, e tinha como objetivo principal a conscientização dos trabalhadores em relação ao poder que eles teriam se unissem forças. Daí a célebre frase: proletários de todos os países, univos! O manifesto foi escrito durante uma época onde o capitalismo e a burguesia eram predominantes, onde quem trabalhava não lucrava e quem lucrava não trabalhava. A obra traz em si um conceito que tem mais a ver com os ensinamentos de Jesus do que o confronto ao cristianismo. Por exemplo, sua mensagem busca trazer solução de problemas como a miséria, a exploração do trabalho, dentro da ideia de que todos os homens são iguais, sublinhando a novidade que afirmava que os pobres, os pequenos, os explorados também podem ser sujeitos de suas vidas, ou seja, controlar seus próprios destinos. O que me lembra bastante as palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam, ou seja, eles escavam, e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O Manifesto Comunista trazia consigo as principais ideias do comunismo. Para quem, ao contrário do Bolsonaro, não acha que os livros hoje em dia, como regra, é muito hábil, muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo. O manifesto tem uma breve introdução, 3 capítulos e uma rápida conclusão. O primeiro capítulo aborda as diferenças entre burgueses e proletários, critica o capitalismo e a forma como ele suga tudo o que pode das pessoas mais pobres e a enorme desigualdade que existia na população da época. Sim, porque hoje em dia não existe mais desigualdade, principalmente no Brasil. O segundo capítulo aborda a relação entre a política e os proletários e visa mostrar pontos que eles tinham em comum, como, por exemplo, a queda da superioridade dos burgueses e a transferência do poder político ao proletariado. Mas isso na prática não ocorreu como esperado, já que o capitalismo é capaz de se reinventar constantemente. Um exemplo disso é a criação de empréstimos, financiamentos e consórcios, que concedem aos mais pobres a capacidade de adquirir coisas que normalmente só quem ganha muito dinheiro poderia obter. Nem parece que estamos falando de endividamento, em alguns casos, que duram a vida inteira. O controle, de fato, nunca sai da mão das classes mais altas. Putz, isso soou comunista pra caramba também. O terceiro capítulo descreve alguns tipos de visões a respeito do comunismo. Resumidamente, o socialismo reacionário, o socialismo conservador e o socialismo crítico utópico. E dá para resumir esses 3 pontos no chamado socialismo científico, onde basicamente os trabalhadores abandonariam o capitalismo e estabeleceriam uma nova sociedade. E aqui eu já adianto a diferença entre socialismo e comunismo. O socialismo começaria onde o capitalismo se tornaria inviável e a renda é distribuída igualmente entre as pessoas. Acaba-se a divisão de classes sociais e o Estado vai administrando essa transição. O comunismo é quando até mesmo o Estado é abolido por não ser mais necessário. E enfim teríamos o céu na terra.
que está mais parecido com o céu dos folhetos das Testemunhas de Jeová. Seria perfeito, mas na minha opinião é um estágio impossível de se alcançar, porque a meu ver ele esquece 3 fatores muito importantes: a natureza humana, o senso de convivência mútua e a ausência de ganância. Nesse mundo carnal, gente, não adianta, sempre existirão aqueles que querem ter sempre mais, não importa o quanto isso prejudique o restante. A questão, principalmente entre os que se dizem capitalistas, não é que todos possam alcançar o que desejam, mas serem melhores que os outros. Se os críticos do tal comunismo lessem o Manifesto Comunista com o mínimo de atenção, o que não é fácil porque eu li e achei chato, mas dá para entender seu objetivo. Ele tem seus exageros, mas em si não tem ameaça alguma. Mas o que esperar, principalmente de um povo que lê a Bíblia sem utilizar uma hermenêutica própria, legando a interpretação da palavra a seus líderes fariseus, quer dizer, líderes religiosos, levando a apologética a um nível de fanatismo cego, ao invés de defender a fé do modo como Cristo defendia, priorizando o ser humano, ao invés de instituições, tratando como escatológico algo que só visa o bem de todos, e não de alguns que vivem de dízimos, ofertas e manipulações, levando um povo a repetir argumentos vazios, espalhar informações falsas, como se elas não fossem mentirosas, reproduzir ideias mal formuladas. Afinal, os fariseus da atualidade precisam manter sua multidão de crentes mal informados, que consideram sagrada a forma deles de ver o mundo, ao redor deles. Mas Deus nos deu inteligência para pensar por nós mesmos. O que eu acho mais incrível são as dezenas de salvadores que fincaram a bandeira do combate ao comunismo para chegar ao poder, dar golpes de Estado ou justificar uma ditadura. E olha, isso acontece desde o começo do século XX. E até hoje, multidões admitem essa ideia de forma acrítica, apregoando um pânico moral baseado na defesa dos bons costumes, defesa da família, defesa da liberdade. Um papo furado que, ao invés de gerar desconfiança, gera segurança na cabeça dessas pessoas. É incrível como milhões de irmãos e irmãs morrem de medo do comunismo e nem sabem o que ele é. Toda vez que eu ouço a expressão "o comunismo nunca deu certo em lugar nenhum", eu sou obrigado a concordar, tendo em vista que ele teria que vir depois do socialismo. Esse sim, sempre falhando no que ele promete ser melhor. Aliás, durante minha pesquisa para esse vídeo, quando eu coloquei a seguinte pergunta na barra de pesquisa do Google: o socialismo de verdade já foi implantado? Fiquei impressionado como os primeiros resultados sempre são páginas da extrema direita, que não abordam a questão seriamente, e sim de uma forma rasa, alarmista e cheia de equívoco, e pagando muito bem para estar entre os primeiros resultados, diga-se de passagem. Se você observar de forma crítica os países que implantaram o socialismo, nenhum fez dentro da premissa de falência do capitalismo. Alguns governos até tentaram, mas no fim a natureza humana sempre fez a sua parte na destruição desse propósito. O socialismo implantado pela Rússia, por exemplo, começou com um golpe liderado por Lenin, que faleceu, sendo sucedido por Stalin, que era um cara neurótico, que se concentrou mais em matar inimigos e consolidar um governo ditador. E falando sério, ele nunca se importou realmente em levar a igualdade social para as pessoas. O homem amava a riqueza e fez tudo para não ter que dividi-la com ninguém, quem dera com seu próprio povo. Mas, como eu já disse, não vamos generalizar, porque o comunismo russo alcançou muitas coisas, apesar da forma nada fiel ao socialismo do Manifesto Comunista. Foi basicamente assim em outros governos, como o governo chinês, que até hoje é nominalmente comunista, mas na verdade o que ele pratica é uma coisa estranha chamada capitalismo de Estado, que por acaso é o que está tornando a China a maior economia do mundo. Outros países de economia mais frágil sofreram tantas sanções econômicas, mas eu acho que eu devia explicar isso, mas não, a gente vai gastar muito tempo. Essas sanções condenaram diversas nações à miséria, levando as poucas nações socialistas restantes, como Cuba, Vietnã, Laos e Coreia do Norte, por um caminho de isolamento, tirania e ataque ao seu próprio povo, para manter no poder seus governantes egoístas e nada socialistas de fato. E é interessante como a extrema-direita denuncia o comunismo, acreditando a ele 30, 50, 80, 100 milhões de mortes, baseando-se principalmente na obra O Livro Negro do Comunismo, que já foi refutado por apresentar um número de mortes fraudulento, com dados que só existem no próprio livro, baseados em nenhuma outra fonte.
E para explicar isso, eu vou usar apenas um artigo, o de Jason Unruhe. E quem achar que a fonte não é confiável, a aba de comentários está ali embaixo. Afinal, democracia é diálogo. Bom, eu preciso admitir algo muito importante. Países ditatoriais realmente são um péssimo exemplo de transparência. É impossível conseguir estatísticas reais nesses países. Isso é fato, mas ainda assim o livro negro do comunismo é tão tendencioso e carente de fontes confiáveis que o movimento internacional maoísta informou a Harvard University Press de seus erros inegáveis, fazendo com que Mark Kramer admitisse que o livro continha erros matemáticos propositais. Ali, mortes naturais, acidentais, fome, por aí vai, são todas contabilizadas como se fossem motivos políticos. A fome mata nos países socialistas? Sim, isso é realidade. Mas, e no capitalismo? A fome mata no capitalismo? Vejamos. E vejamos bem superficialmente, tá? A escravidão, onde milhões de negros foram arrancados dos países africanos, jogados dentro de navios com diversas pessoas que falavam outras línguas, outras nacionalidades, e foram obrigados a trabalhar até a morte nos países capitalistas, sem direitos, inclusive sem o direito de ser considerados humanos, terem alma. A escravidão foi causada pelo comunismo? Não. E a fome na África? Por que afinal um continente que ainda tem tantos recursos, apesar de tudo que foi arrancado de lá, a exaustão, com essa colonização selvagem que o capitalismo proporcionou, por que a África necessita tanto de ajuda? Será que a pobreza do continente africano é lucrativa para o capitalismo? Será que tem a ver com a colonização? A colonização foi comunista? Ou foi em nome do capitalismo que tantas culturas foram destruídas mundo afora? E não só lá, países asiáticos, americanos também, né? Afinal, astecas, maias, incas, onde estão essas culturas agora? E a fome no Haiti? Você sabe por que o Haiti, que é um país americano, logo ali na América Central, por que o Haiti é tão pobre? Eu sei. Os donos do poder sabem. E por isso castigam esse país que a única coisa que fez para merecer isso foi se tornar independente. Se você quiser conhecer melhor essa história, tem um resuminho também na descrição desse vídeo, tá? E ali você verá o capitalismo na sua forma mais vingativa. Nós vivemos num mundo enorme, cuja produção de alimentos é suficiente para suprir a demanda dos bilhões de habitantes desse planeta. Vivemos numa época em que as pessoas têm mais comida do que conseguem consumir. E apesar disso, aproximadamente 1 em cada 9 pessoas ainda vive a realidade da fome. A fome é lucrativa para o capitalismo, sabia? Quanto mais fome, mais especulação. Quanto menos oferta, mais procura. Quanto mais procura, mais especulação. E assim se segue um círculo vicioso, onde, como sempre, uns poucos se beneficiam e uma multidão alimenta esse grupinho seleto. O mundo viveu 2 grandes guerras mundiais em nome do capitalismo. Milhões de soldados e civis inocentes morreram nesses confrontos. Durante a Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética, por quase 50 anos, guerrearam por procuração, fazendo nações diferentes lutarem entre si, vide a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão, vendendo armas, depondo governos, fomentando conflito. Quantos o capitalismo matou somente ali? Países árabes são capitalistas ou comunistas? Você sabia que o povo muçulmano é a maior vítima desses estados teocráticos? Seus governos totalitários e seus interesses econômicos fazem homens, mulheres e crianças sofrerem e recebem em troca pouca ou nenhuma sanção econômica por parte das grandes economias. Guerras são muito lucrativas, sabia? E tem mais. O crime organizado também é lucrativo para o capitalismo. Distribuição de renda é prejuízo. Caridade aqui e ali dão visibilidade. Mas é no meio das disparidades sociais que os bilionários surgem. É comunista dizer isso, mas isso desafia a provar o contrário. A riqueza só existe porque existe a pobreza. E como os ricos amam que os pobres existam. E eu até digo mais, como os religiosos amam a pobreza. Não é à toa que eles odeiam o comunismo, afinal, se houver igualdade, como eles vão adquirir redes de televisão, emissoras de rádio, revistas, empresas e levantar seus templos faraônicos? Tal qual os fariseus, o sistema religioso cria regras que valem para todos, menos para seus dirigentes, mantendo o povo em si dentro de uma bolha, apontando no que se deve acreditar, em quem se deve votar e até a que Deus se deve orar. A essa altura, até eu vou ser taxado de comunista. O que eu não sou,
E aliás, se você não é alvo de taxações de grandes fortunas, nem capitalista de fato você é, e você sabe o que é preciso para ser um comunista de verdade, eu vou adiantar. Não é simplesmente discordar de qualquer mito, é preciso estudar muito. Inclusive o Capital de Karl Marx, a Dialética da Natureza de Friedrich Engels, ter alguma noção sobre Georg Hegel, Rosa Luxemburgo, Bertolt Brecht. Se possível, participar de eventos, acampamentos, discussões. Te adianto que uma vez lá dentro você vai precisar de muito mais do que isso para conseguir o respeito dos comunistas de verdade. E acredite, eles não querem Sérgio Moro, João Moedo ou Nando Moura nos seus quadros. Você talvez tenha percebido que eu não falei de marxismo cultural, sabe? Aquela teoria de conspiração que alega a influência de Antônio Gramsci, Escola de Frankfurt, Simone de Beauvoir e tantos outros intelectuais de esquerda que querem destruir o conceito de família tradicional, que estão por trás de uma organização social. E é interessante, né? Como eles estão por trás da inteligência e não conseguem eleger uma boa base de deputados na Câmara Legislativa do Brasil. E aí esse povo quer destruir valores culturais, quer implantar uma liberdade sexual, ideologia de gênero, ditadura gaysista, invasão alienígena, descrença no Papai Noel. Eu não tenho paciência para falar dessas besteiras, tá? E eu não prometo algum dia abordar esse assunto seriamente, porque para mim não dá para levar a sério. Não dá para discutir com gente que fica bitolada em grupos de WhatsApp, se alimentando de teorias de conspiração, acreditando que a vacina da Covid é experimental, que urnas podem ser fraudadas, que o cristão não deve ir para as universidades para não se tornar ateu, que existe pura gay, que Bolsonaro é honesto, que Lula é comunista, que 1 mais 1 é 11. Ah não, chega, até cansei. Como está escrito na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É estranho como esse texto é popular, mas tão pouco colocado em prática, tão pouco compreendido. Dá a ideia de que as pessoas não se devem deixar convencer, mas é o contrário. É as pessoas convencerem o mundo através da oxigenação de suas ideias. Eu vou confessar uma coisa. Eu também já acreditei em ideologia de gênero, marxismo cultural, já levei a sério teorias de Olavo de Carvalho. Já cheguei até a achar que Bolsonaro fosse um candidato viável à presidência da República e até já considerei muitos ideais de extrema direita. Mas depois de reunir muitas informações e pesquisar a respeito e estudar seriamente, tem muita fantasia e pouca ou nenhuma verdade. Mas eu posso me dizer um cara progressista. E não tem nada de errado em eu ser um cara progressista e ser um cara esquerdista. Porque esquerdismo e comunismo não são sinônimos, tá bom? Até 2018 eu nunca tinha votado no PT. Eu achava melhor ser isento. Mas eu descobri que isso não existe. A gente tem que se posicionar. Você tem que estudar, buscar a verdade e se informar nos lugares certos. Sempre que alguém diz que tem o monopólio da informação e só ele tem, alguma coisa está errada. Quando você acredita nisso, você não pode ser a favor da verdade. E a verdade, assim como o caminho e a vida, não andam juntos com a mentira. É isso. Estamos apenas no 4º vídeo dessa série e eu nem falei 1% das coisas que eu quero compartilhar com vocês e que estão aqui no meu coração. Eu estou muito longe de estar no centro da vontade de Deus e eu sei que seria hipócrita da minha parte querer apresentar uma espiritualidade elevada. Eu sou o mensageiro mais falível que eu conheço. Mas sou sincero nas minhas convicções e tenho certeza que, por mais que provavelmente você discorde, eu não cometi nenhuma heresia até aqui. E eu espero continuar assim. Obrigado pela atenção. Desculpe se eu ainda não encontrei a forma certa de falar com você. Estamos apenas no começo, tá? E esse é o caminho que eu quero seguir, melhorar sempre. Parabéns a quem conseguiu chegar até aqui e paz.